Nossa lição é a número 7. Eu fui privilegiada, irmãos, é uma lição maravilhosa. Nós vamos falar sobre o Cordeiro de Deus. E é uma lição que vai usar muito tipologia. Nós vamos aprender um pouquinho dentro da tipologia bíblica. A Bíblia fala que Israel, até a vinda de Jesus, por mais de 1000 anos, olhe para mim aqui, depois você lê lá. Por mais de 1000 anos, Israel sacrificava todas as manhãs e todas as tardes um cordeiro para oferecer a Deus para o perdão dos pecados da nação. Nesse dia eu quero começar por esse versículo de João 1:29, onde João olha para Jesus vindo para ele. João era primo de Jesus, conhecia Jesus, mas naquele dia João teve a revelação, porque João era o profeta. E ele olhou para Jesus e ele profetizou. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, olhando para Jesus. A partir daquele momento, aquele cordeiro que era sacrificado todos os dias no templo, passou a ser a pessoa de Jesus Cristo. Aqui começa o ministério de Jesus aqui na terra. Tipologia, o que é? Nós temos que entender isso aqui. É um sentido simbólico, prefigurando uma realidade. Nessa lição nós vamos ver Jesus como o Cordeiro, é um tipo de Jesus. Nós vamos falar sobre o cordeiro, sobre o leão, sobre corpo, sobre construção, tudo falando para que a gente venha entender melhor o plano de salvação de Deus para a humanidade. Então são figuras usadas na Bíblia para que a gente possa entender o grande e eterno plano de Deus. Mas o Cordeiro de Deus é mencionado 27 vezes no Apocalipse, mais do que em qualquer outro dos 66 livros da Bíblia, mas também é mencionado em outros livros. Por que Jesus é comparado a um leão e a um cordeiro? Eu queria que você abrisse comigo Apocalipse no capítulo 5. Vamos ler a leitura, que é o texto da nossa lição, Apocalipse 5. Versículos 5 e 6. Posso ler? Acompanhe a leitura, irmãos. E disse-me um dos anciãos, dizendo para João, naquela revelação dele: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Note aqui uma coisa extraordinária. João, naquela visão dele, ele está ali no céu, vendo o trono, vendo a glória de Deus, e o ancião chega para ele e fala: vem cá para você ver o cordeiro, para ver o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, vem cá para você ver. Quando ele chega ali, de frente daquele trono, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro, porque é a mesma pessoa, o leão e o cordeiro são a mesma pessoa, mas naquele momento João vê Jesus como o cordeiro. Na Bíblia, Jesus é representado tanto como leão como um cordeiro. O leão simbolizando o quê? O poder e a autoridade de Jesus. O cordeiro simbolizando a submissão total à vontade de Deus. E hoje é uma coisa que a gente fala tão pouco na igreja, de Jesus como o cordeiro, que é o que nós estamos aqui. Nós temos que ter um pouquinho de cordeiro e um pouquinho do leão, porque nós temos que ser exatamente parecidos com Jesus, e Jesus, ele era o cordeiro e era o leão. Como cordeiro, ele venceu todas as batalhas, ele preparou um caminho para o leão.
A gente tem que ir entendendo o que a Bíblia vai ensinando. Ele derrotou todas as forças do mal, como cordeiro, irmãos, não foi como leão. A primeira vinda dele, ele trouxe perdão e graça. Como é que Jesus conquistou para nós a nossa vitória? Através do perdão e da graça de Deus na sua primeira vinda como leão, como cordeiro. Amém? Ele representa o sacrifício perfeito pelos pecados, meu, seu e de toda a humanidade. Só Ele pode nos salvar daquilo que está preparado em Apocalipse, que são os acontecimentos revelados. Tudo que vai acontecer daqui para frente está no livro de Apocalipse. Apocalipse é um livro que para uns tem cheiro de vida, para outros tem cheiro de morte. Para quem está andando com Jesus, andando na palavra, tem cheiro de vida, é alegria, irmãos, para aqueles que servem a Deus. Mas para aqueles que estão mais ou menos em cima do muro, está dentro da igreja, mas está com o pezinho lá fora, ou então que está lá fora, Apocalipse tem cheiro de morte. Então nós temos que entender porque que muita gente não gosta de falar de Apocalipse, porque tem medo. São acontecimentos terríveis. E somente o Cordeiro pode nos livrar disso. O papel de Cristo leão, você pode acompanhar, eu coloquei a aula praticamente ali. O papel de Cristo leão vai ser liderar a batalha onde Satanás finalmente vai ser derrotado. Onde é que Satanás vai ser derrotado? Finalmente, completamente. Apocalipse 19, do versículo 19 em diante. Quando ele virá montado no seu cavalo como um guerreiro vitorioso, será a segunda vinda de Cristo. Ele virá como um juiz, um guerreiro vitorioso, forte, vencedor, para prender a besta e destruir a força do mal. Ele vai amarrar por 1000 anos Satanás, e nós vamos estar junto com ele. A igreja gloriosa, vitoriosa, vencedora, aquela que está sentindo o cheiro de vida quando escuta as lições de Apocalipse, essa igreja vai voltar com Jesus, para vencer o mal, completamente. Aí você pega no versículo 6, os chifres que o cordeiro tinha, simboliza força e poder. Olha para você ver que controvérsia, parece mas é exatamente o que Cristo é. Embora Cristo seja o cordeiro sacrificial, não é de modo algum frágil. Você acha que alguém que passou por tudo que Jesus passou, a coragem, a submissão dele é para quem tem muita força e muito poder de Deus, irmãos? E aí ele foi morto, mas ele vive agora, no poder e na força de Deus. Olha o que a Bíblia diz: os olhos dele são equiparados aos 7 castiçais e ao Espírito Santo. O que isso quer dizer? Olha para mim aqui. A Bíblia nos remete lá em Zacarias capítulo 4. Quando Zacarias tem uma visão, o anjo mostra para ele um castiçal com sete lâmpadas, e em cima do castiçal um azeite de oliva, derramando azeite o tempo inteiro, 24 horas por dia, abastecendo aquele castiçal de óleo, que simboliza o poder de Deus na igreja. O que isso quer dizer para nós hoje? Que o Cordeiro de Deus morreu para ser o sacrifício supremo, oferecido por todos os pecadores de uma vez por todas. Mas os olhos dele representam, nos lembra que somente através da força e do poder do Espírito Santo nós vamos completar a obra dele aqui na terra. Não é por força, não é por violência, não é por esforço humano. A obra de Deus aqui na terra somente poderá ser realizada e completada pelo poder do Espírito Santo. É isso que os olhos do Cordeiro, apesar de ser manso, humilde, ele é cheio, completamente cheio do poder de Deus. A morte do Cordeiro. Qual foi a necessidade da morte do Cordeiro? Se você voltar lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 7, 21, você vai ver que quando Adão e Eva pecaram lá no paraíso, eles se esconderam de Deus.
E quando Deus à tardinha chegou para conversar com eles ali, eles estavam escondidos atrás de uma moita e se cobrindo. A Bíblia diz que Deus provavelmente matou um cordeiro, tirou a pele do cordeiro e fez vestes para Adão e Eva, simbolizando o quê? As vestes de justiça que o Cordeiro de Deus, Jesus, daria para os pecadores perdidos hoje. Por que hoje Deus pode olhar para mim, para você e contemplar face a face, cada um de nós? Porque nós estamos vestidos com vestiduras da justiça de Deus, por causa do sangue que o Cordeiro derramou na cruz do Calvário. Já era uma tipologia, Adão e Eva já foi uma tipologia, aquele cordeiro lá de Gênesis, já era uma tipologia do que Jesus seria na cruz do Calvário. O versículo de 1 Pedro 1, 18 a 20, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição nós recebemos dos nossos pais. Como é que era a vida que a gente vivia antes, irmãos? Uma vida vã, uma vida inútil. Olha para quem está do seu lado aí, pensa bem. A vida que uma pessoa vive antes de receber Jesus é uma vida completamente inútil, uma vida sem valor diante de Deus. E o que a Bíblia está falando? Que nós somos libertos, nós somos resgatados, não foi com ouro e nem prata, mas foi com o precioso sangue do Cordeiro, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Não houve pecado, não havia pecado, ele era santo, puro e justo e fiel a Deus, o qual na verdade em outro tempo ele foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Irmãos, vocês acham que Deus projetou Jesus naquele tempo ali, da nova aliança? Jesus já sabia que seria o Cordeiro antes da fundação do mundo, mas chegou no tempo, os últimos tempos, como diz a palavra, por amor a nós, o Espírito Santo gerou no ventre de Maria, aquele que seria, aquele que nasceria, e no tempo certo, ele veio trazendo perdão, graça e misericórdia, e salvação para toda a humanidade, que se chama Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Amém? Por que tinha que ser um cordeiro? Por causa das características dele: manso, submisso, obediente, e até a morte de cruz, ele foi submisso a Deus. Ele foi, o versículo 7 de Isaías 53, olha lá, ele foi oprimido, mas não abriu a sua. É igual a gente, né, irmãos? Quando temos que passar uma prova, uma luta, a gente também não abre a boca para reclamar, não é não? A nossa submissão é tanta, a gente confia tanto em Deus, e sabe que Deus está tanto no controle da nossa vida e das circunstâncias, que a gente fica mudo, a gente não abre a boca. Nós aprendemos com o Cordeiro a ser assim. Amém, Ruda, amém. Eu também estou recebendo, amém? Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele sabia que aquilo seria passageiro, mas ele sabia que por amor a nós, tudo isso traria uma consequência maravilhosa. O Cordeiro morreu por todos os pecadores. O que isso significa, queridos? Que isso foi a maior prova, uma prova grandiosa do grande amor de Deus para conosco. A prova do próprio Cordeiro, a expressão máxima do Cordeiro de Deus, o amor a todos os pecadores. O Cordeiro perfeito, que veio para que os nossos pecados fossem perdoados de uma vez por todos aqueles que estão em Cristo. Não há mais condenação para ele. A gente peca de vez em quando? Irmãos, essa semana eu falhei, mas eu falhei feio. E eu pensava comigo, eu tenho que dar essa aula domingo, meu Deus, como é que eu faço? E eu quebrei uma... O que a gente tem que fazer?
e para os pés do Senhor. Entrei para o meu quarto, fechei a porta e falei para o Senhor: Senhor, pequei contra ti, pequei contra o fulano, e eu estou aqui para te pedir perdão. E a tua palavra diz que aquele que peca e se arrepende encontra perdão, graça e misericórdia. Pronto, acabou. Sangue de Jesus me purificou, e eu estou aqui com toda a autoridade em nome de Jesus, sem condenação e sem culpa, para falar a palavra de Deus. Amém, queridos? A sua morte atendeu à exigência de Deus, da justiça divina. Em Hebreus 9, 22, qual era a exigência? Derramamento de sangue de um inocente. Jesus foi aquele inocente, o cordeiro inocente que não tinha mácula, não tinha pecado algum, morreu por todos. Fomos justificados, por isso nós seremos salvos da ira divina. Quando é que vai ser a ira divina, irmãos? Você sabia que uma das missões da igreja é falar sobre o juízo final? Nós temos que falar isso. O mundo precisa saber que nós estamos caminhando para o juízo final. A justiça de Deus está para ser, a ira de Deus está para ser derramada sobre toda a terra. Quem é que tem que anunciar? É a igreja, é você e eu. Mas nós fomos salvos, nós não vamos passar pela ira divina. Sendo ainda inimigos, nós fomos reconciliados. Todos aqui hoje têm paz com Deus. Amém? Você pode entrar na hora que você quiser, na sala do trono, orar, falar com Deus, porque a porta está aberta, 24 horas por dia. Tem gente que acha que, não, eu vou orar de madrugada. Será que tem fila na porta do trono, da sala do trono? Tem gente que tem prazer, e eu não critico ninguém, cada um tem sua maneira de viver. Mas eu acho que tem gente que pensa assim, de madrugada a fila é menor, então eu vou orar de madrugada. Eu pergunto para você, que horário que a fila é menor para você e para mim? Qualquer hora do dia, da noite, você pode orar, porque Deus vai ouvir, porque eu e você somos especiais para Deus, individualmente, não tem fila para você falar com Deus. Amém, queridos? Sua morte substitutiva me absolveu dos meus delitos. Jesus foi lá, tomou o meu lugar, tudo que era para mim, o castigo, as maldições, as misérias, tudo que era para mim, Ele levou sobre Ele, e tudo que era dele, Ele deixou para mim vivenciar hoje. O que é que Jesus tem que ficou para mim hoje? Hoje eu sou livre de todo o cativeiro, hoje eu sou livre das consequências do pecado, hoje nada pode prender a minha vida e a sua vida, meus irmãos. Nessa manhã, se alguém chegou aqui, debaixo de algum cativeiro, eu quero dizer para você, a palavra vai libertar você e sua casa de toda a prisão do diabo, em nome de Jesus Cristo. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, de tudo que é de Deus. O que Ele tinha, passou para mim, e o que eu tinha, passou para Ele. Morte substitutiva, é isso. Amém, queridos? O Cordeiro morreu para dar vida aos que nele creem. A morte de Jesus revela, acima de tudo, a graça de Deus. Eu não mereço. Ninguém que está sentado aqui merece coisa alguma de Deus, porque nós somos maus. Durante essa semana, quem não pecou? Levanta a mão, quem não pecou essa semana? Eu pequei, confessei e confesso para a igreja. Amém, queridos? Mas a morte de Jesus veio me dar vida. Revela acima de tudo a graça. Eu não mereço, mas Deus veio, desceu do céu, pisou na terra, o maior acontecimento da história da humanidade. Deus desceu do céu, pisou nessa terra para salvar a mim e a você, que éramos os piores pecadores, como dizia Paulo. Glória a Deus. Veio para salvar e vivificar. O que é vivificar, irmãos? Se eu estava morta nos meus delitos e pecados, Ele veio e me deu vida novamente. Que vida é essa? Vida espiritual. Irmãos, nós somos livres para estar na presença de Deus 24 horas por dia. É uma vida nova. Hoje nós temos uma vida nova na presença de Deus. As consequências terríveis do pecado, vergonha, medo, desordem
e a pior de todas, morte espiritual e física, Jesus já nos libertou. Se hoje tem alguém que chegou aqui enfermo, se hoje tem alguém que chegou aqui sofrendo por causa de alguma derrota, chorando, eu quero te dizer, se você tomar posse dessa palavra, o seu choro vai transformar em riso, em gargalhada. Você hoje vai levantar e ficar de pé, e vai dizer para o diabo: diabo, eu vou fazer igual Deus, eu vou me levantar e vou dar gargalhada na sua cara, porque você é derrotado. Até aqui você conseguiu me fazer chorar, a partir de hoje eu vou rir da sua derrota. Quantos aqui são vencedores em Cristo Jesus? Jesus veio, a morte do Cordeiro trouxe vida e vida abundante para todos aqueles o que aceitam como Senhor e Salvador de sua vida. Você sabe o que é vida abundante? No grego, a palavrinha é perisson, que significa muito além da medida. Jesus veio para te dar uma vida muito além da medida, uma quantidade que chega a ser mais do que você podia imaginar. Vamos repetir isso? Vida abundante quer dizer uma quantidade que chega a ser muito maior do que eu poderia imaginar. Isso é o que você tem, não é o que você vai ter. Meus irmãos, sabe por que a gente faz campanha? Não é para receber a bênção. A bênção Ele já te deu. A bênção Ele já conquistou para você. Nós fazemos campanhas para que a palavra venha gerar fé no nosso coração, trazer revelação de Deus para que eu aceite e tome posse daquilo que já está pronto e preparado para mim e para minha casa. Amém? Quantos podem dizer amém? Vida abundante, muito além da medida. Olha para quem está do seu lado e fala: Deus já te deu uma vida muito além da medida. Transbordante a vida de Deus, abundante, uma vida espiritual, vida com Deus. O que é dele é seu. Por que Deus fala para a gente não ficar preocupado com as coisas materiais? Porque Ele já te providenciou a provisão, irmãos. Você não precisa ficar preocupado com coisa material. Mas o diabo tem cegado o nosso entendimento. O último ali, permanecer nele, significa tornar-se uma nova criatura. E isso implica adotar nova maneira de pensar, sentir, agir e falar. Às vezes as pessoas estão dentro da igreja, isso aqui é uma coisa muito séria. Eu quero dizer para vocês, a gente fala assim: todo aquele que crê em Jesus será salvo. Está escrito, amém? Mas por que a gente lê na Bíblia que naquele dia que a porta da graça fechar, muitos vão ficar de fora e vão falar: Senhor, eu pregava, eu profetizava, Senhor, eu tomava ceia na igreja, Senhor, eu ensinava, eu fazia milagres. E Deus vai dizer para ele: afasta de mim, porque eu não te conheço. Era crente ou não era? Sim ou não, irmãos? Estava dentro da igreja, ouvia a palavra, mas não nasceu de novo, não mudou a sua maneira de pensar, não mudou a sua maneira de sentir, não mudou a sua maneira de agir, nem de falar. A porta vai fechar, que é a primeira chamada dos crentes, e esses irmãos que não nasceram de novo, vai ficar para a segunda chamada. São salvos? São. Mas vão ficar para a segunda chamada. Quando é que é a segunda chamada? Na grande tribulação. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Tem crente que vai subir na primeira chamada, tem crente que vai ficar para a segunda. Eu quero ir na primeira, irmãos, eu quero estar lá na porta, com o meu vaso, a minha lamparina cheinha da palavra, do azeite, trabalhando, servindo ao Senhor, acordadinha, sabendo que nós estamos vivendo os últimos dias, e eu não vou ficar embaraçada com as coisas desse mundo. Quantos aqui estão acordados? Aleluia! Glória a Deus. O Cordeiro morreu para aproximar homens e mulheres de Deus. Por que o Cordeiro morreu? Para aproximar homens e mulheres de Deus. Porque nós estávamos longe por causa do pecado.
A família que Deus projetou, planejou antes da fundação do mundo, que era a igreja, estava longe, longe da presença de Deus. Olha o que a Bíblia fala, Isaías 59:2, os seus pecados não deixa Deus te ver, não deixa Deus ouvir, o pecado afasta o homem de Deus. E aí o que Deus fez? No plano espiritual tem dois tipos de pessoas, o que está perto e o que está longe. Deus, o que Ele fez? Ele já providenciou, Ele não quer ninguém longe, Ele quer que todo mundo seja salvo. Para quê? Ele veio para buscar quem estava perdido. Amém, gente? Amém? Jesus veio salvar os perdidos, e olha aqui, a despeito do passado e do estilo de vida de cada um, Ele continua estando salvando. E o trabalho meu e seu é levar essa mensagem para esses perdidos. Aí você pega lá, Lucas 19:10, está falando de Zaqueu, um judeu traidor do seu povo. Era um homem corrupto. Zaqueu era um homem corrupto, era um homem que trapaceiro, ele renegava, os judeus renegavam eles, porque ele era enganador, desonesto. Jesus foi até ele, Zaqueu se converteu. Está falando de gente que está lá fora, corrupto. Sabe aquele pior político que você conhece, corrupto, que você olha para ele e acha que não tem salvação para ele? Jesus veio para ele. Jesus veio para salvar esse tipo de gente. Os perdidos no deserto do mundo, Lucas 15:4. Está falando, sabe de quê? Lucas 15:4. Das 100 ovelhas que tinha um pastor, e uma ovelha se perdeu. A ovelha foi embora, ficou para trás. O pastor deixou as 99 dentro da igreja e foi lá fora buscar o que estava perdido. Está falando de crente desviado da igreja. Se você conhece algum crente desviado da presença de Deus, Deus está dizendo para você, vai lá e busca ele para trás. Jesus veio para isso. Lucas 15:8, está falando o quê? Da dracma perdida. O que é a dracma perdida? Conta a história de uma mulher que perdeu, ela tinha várias moedas, 10 moedas e uma perdeu. Mas a uma era preciosa para ela. E aí diz que ela acendeu a luz da casa, varreu toda a casa à procura de uma moeda. Está falando daqueles que estão perdidos dentro da nossa casa, da nossa família. Irmãos, não permita que nenhum dos de dentro da sua casa se percam e fiquem aí para receber a ira de Deus. Ore, ilumine a sua casa com a presença de Deus. Se tiver algum impedimento, varra a sua casa, limpa a sua casa, chame a glória de Deus para dentro da sua casa e fala, Senhor, eu quero todos da minha família salvos pelo poder do nome de Jesus. Os perdidos que abandonaram a casa do pai, Lucas 15:32, a parábola do filho pródigo. Pródigo quer dizer esbanjador, gastador, é aquele que quer viver com os prazeres do mundo. Estava na casa do pai, mas ele está com um pé aqui e outro pé lá, acabou que ele foi lá para fora. E aí ficou aquele irmão mais velho, que simboliza o fariseu, que é muito crente dentro da igreja, que faz o papel do irmão mais velho, sabe, irmãos? A gente tem que ter muito cuidado com isso aqui. O irmão mais velho é o juiz, é aquele que fala assim, fica dentro de casa falando, eu tenho sacrificado tanto por Deus, eu tenho trabalhado tanto pelo meu pai, e meu pai fica lá sofrendo por causa daquele irmão que não merece nada, esbanjador, gastador. Irmãos, nós precisamos nos alegrar com aqueles que a gente considera piores do que a gente, porque Jesus veio para eles. Não se coloque na posição do irmão mais velho, o fariseu, o juiz, aquele que se achava cheio de justiça própria, aquele que era bonzinho. Deixa eu contar uma história rapidinho para vocês aqui. Um dia eu estava numa reunião em São Paulo, e um homem pediu para orar por ele. Aí tinha uma salinha, eu entrei e ele começou a contar para mim a vida dele. Um baita de um homem, muito bonito, loiro de olho azul, ex-modelo, manequim. E ele começou a contar para mim a vida dele, as tristezas, o sofrimento que ele já tinha vivido, com doença, com problema em família. E ele falava assim para mim, eu não sei por que eu passo tudo isso, eu não mereço. Eu sou tão bonzinho, eu faço tudo certo.
Aí conversou, eu falei, meu irmão, fecha o olho, vamos orar. Quando aquele homem fechou o olho, eu comecei a orar com ele. Ele estava sentado na minha frente. Irmãos, aquele homem enorme, aquele poste, na minha frente, sentado, de joelho, ele caiu no chão, e ele espichou no chão, e ele começou a andar igual cobra. Ele foi levantando os móveis com o ombro dele, de tanto demônio que tinha dentro dele. E ele falava assim para mim, com a voz mais suave, ele é tão bonzinho, coitadinho, deixa ele do jeito que ele está, não mexe comigo não, deixa eu aqui. Chamei meu irmão que estava lá do lado de fora, eu falei, vem cá que o trem aqui é feio, vamos expulsar esse demônio aqui. E ele veio, nós expulsamos o demônio, aquele homem foi liberto. Irmãos, ele levantava móveis, aqui ó, no ombro, bonzinho, cheio de justiça própria, humilde. Irmãos, pelo amor de Deus, não deixe esse demônio entrar na sua vida. Ninguém é bonzinho, ninguém é perfeito, ninguém é humildezinho, ninguém aqui é coitadinho. Nós somos todos carentes da graça, da misericórdia de Deus, porque nós carregamos dentro de nós uma natureza humana, maligna, e nós lutamos com essa natureza todos os dias da nossa vida, até Jesus voltar. Glória a Deus. E esse irmão dele, era isso aí, viu? Deus está abençoando lá, e eu que estou aqui fazendo tanto, Deus não me faz por mim. Deus vai fazer quando o coração converter. Glória a Deus. Gente, o tempo ali é terrível. A igreja do Cordeiro. Aqui Deus vai trazer à existência o plano eterno dele. Qual era o plano eterno de Deus, irmãos? Que a Bíblia fala que era um mistério que veio de Gênesis até o nascimento de Jesus, até Pentecostes. A igreja, o corpo de Cristo aqui na terra. Um dos principais objetivos do nascimento do Cordeiro foi a fundação e a edificação do Cordeiro. Aí você vê, Deus projetou no coração, fundou em Cristo. O que Cristo é? Cristo é a palavra. Pensa bem, Cristo é a palavra, Cristo é a rocha viva. Inaugurou pela ação do Espírito Santo no Pentecostes. Aí vem Mateus 16, 18, que diz assim, Jesus disse, e sobre esta pedra, quem era a pedra? Jesus é a rocha. Fala comigo, Jesus é a rocha viva. A estrutura, o fundamento da igreja, Jesus falou, esta é a pedra, e eu vou edificar. O que é edificar, irmãos? É levantar uma construção a partir de um solo preparado, e ele vai ter um projeto para essa construção, e com materiais apropriados. Isso é uma construção. Aí você pega aqui, sobre esta pedra, eu vou edificar a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Olha aqui para mim. Contra quem as portas do inferno não vão prevalecer? Contra uma igreja que tem a base, é Jesus Cristo, que é a palavra. Aí você pega aqui, ela é constituída, qual é o material apropriado da igreja? Gente redimida, justificada e santificada pelo sangue do Cordeiro. Gente que nasceu de novo. Olha o que a Bíblia está falando para nós. As portas do inferno não prevalecerão, não terão forças contra uma igreja que foi levantada sobre a palavra, alicerçada na palavra, construída com gente salva, redimida, lavada pelo sangue do Cordeiro, cheia do Espírito Santo. Irmãos, o projeto estava pronto antes da fundação do mundo. O Cordeiro só veio para botar em prática. Eu estou correndo, hein? O Cordeiro é o cabeça da igreja. Aqui é outra figura, corpo. Eu pergunto para você, um corpo, se ele não estiver bem ajustado, cabeça, braços, perna, membros, ele pode funcionar? Sim ou não? Então aqui Paulo vai usar a igreja como um corpo, é outra figura, um tipo da igreja. Os membros da igreja formam o corpo, o cabeça é Jesus, o líder. O que o líder que morreu por nós, o que ele está fazendo hoje?
trabalhando no sentido da igreja ter a revelação, o conhecimento do que já foi feito por ela, para que ela receba tudo que está pronto. Olha para mim aqui, você não entendeu. Qual que é o trabalho do cabeça? Jesus, que é o líder. Hoje, ele trabalha para que eu e você, olha para mim aqui, recebamos conhecimento da verdade, revelação, para que a gente possa ter todos os benefícios daquilo que já está pronto e preparado para nós. Irmãos, olha para mim aqui, eu não estou falando de futuro não, eu estou falando de presente. O cabeça que é Jesus está te chamando para você ter o conhecimento. O que é que nós estamos fazendo aqui? Adquirindo conhecimento, adquirindo revelação da palavra, para que você receba hoje, não é amanhã, receba hoje o que já está pronto e preparado para você. Você precisa ter fé para isso, amém? Todas as coisas estão sujeitas a Ele, inclusive as forças angelicais. Anjos e demônios estão sujeitos à autoridade de Cristo. A Ele foi dado poder no céu e na terra, e foi dado a Ele ter um corpo aqui na terra. Quem é o corpo de Cristo? Quem é? Sobre quem está a autoridade hoje? Sobre a igreja, irmãos. A igreja precisa tomar posse disso aqui. Principados e potestades estão sob a autoridade do corpo de Cristo Jesus. Só Ele pode salvar o corpo. Primeiro, porque Ele é Senhor. O que é Senhor? Jesus é o príncipe da vida. Só Ele tem vida para dar. Só Ele é o Salvador, porque Ele foi enviado para uma missão, salvar a humanidade. Por que só o Cordeiro pode salvar então? Porque só Ele tem vida e Ele veio com a missão de salvar a mim e você. Não tem salvação fora dEle. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu estou correndo, né? Pastor já falou para mim prestar atenção no horário. Ai, e é um assunto tão forte, tão poderoso, irmãos, eu fico vibrando com isso aqui. A igreja cresce, frutifica e expande por meio do Cordeiro, como um corpo bem ajustado. Irmãos, vocês sabem o que pode separar, o que pode parar a obra de Deus? A única coisa que pode parar a obra de Deus: divisão na igreja. Divisão na igreja. Por que a gente tem que bater tanto contra isso? Porque o diabo está batendo pesado para dividir a igreja. Um para um lado, um para o outro, cada um pensa uma coisa. Jesus, o cabeça, Ele cobriu a igreja de dons e de bênçãos. E olha para quem está do seu lado. Essa pessoa que está do seu lado está coberta de dons e de bênçãos. A igreja deve ser a plena expressão de Cristo aqui na terra. E Jesus, Ele deu uma missão para nós. Para você cumprir a sua missão, você vai ter que estar encaixado num corpo. Não pode ter divisão. Precisamos ter unidade para executar a obra de Deus aqui na terra. Amém, igreja? A função da cabeça e seu simbolismo. Daqui vem o comando, presta atenção. Da cabeça, quem é que comanda o seu corpo? Por isso Paulo usa a figura do corpo, porque é a cabeça que comanda o resto do corpo. Amém? A influência que o seu corpo vai ter, até de doença, venha daqui, ó. Sim ou não? Se você tiver uma vida abençoada, a influência toda, saudável, feliz, abençoada, venha daqui a influência, ó, da sua cabeça. É na cabeça que estão os olhos. Olha para mim, presta atenção. Isso aqui talvez seja algumas revelações para você. Na cabeça que estão os olhos, nos olhos do Cordeiro, como chamas de fogo, simbolizando o castigo do pecado. Olha para mim aqui, irmãos. Juízo, vingança, justiça, vem de Deus. Por isso Paulo diz, deixa a ira passar. Deixa que a vingança vem de Deus. Não queira vingar. Amém? Na cabeça está a boca. Os versículos estão aí. Por quê? A palavra está na boca de Jesus. Jesus, Ele falava a palavra. A arma do Espírito é a palavra falada. Por que hoje a gente não recebe mais? Porque em vez de falarmos a palavra de Deus, a gente fica murmurando e reclamando da situação. Você vai ter aquilo que você fala. Porque o que você fala é aquilo que está dentro do seu coração.
Jesus, ele falava a palavra de Deus. Na cabeça está a mente. O que a Bíblia está falando? Que nós podemos ter os mesmos pensamentos de Cristo. Quando eu tenho intimidade com Deus, quando eu tiro o tempo para meditar na palavra, os pensamentos de Deus vêm aqui para a minha cabeça. Eu vou pensar como Deus pensa. Eu vou agir como Deus age. Da cabeça emana autoridade sobre o corpo. O que é isso? Por que toda autoridade está na cabeça? Porque Jesus ressuscitou dos mortos. Ele conquistou toda a autoridade. A suprema autoridade do universo foi entregue nas mãos de Jesus. Porque Ele venceu todo tipo de inimigo. E o comando hoje do mundo, da terra, do céu, está tudo sob a autoridade dEle. Completamente domínio. É o que Jesus hoje tem. Ele venceu a morte e os seus inimigos. Da cabeça, a cabeça é a parte do corpo que recebe a coroa. Jesus é o Rei dos Reis, nós cantamos aqui hoje. Mas muitas vezes a gente não tem noção da gloriosa oportunidade que nós temos de cantar para o Rei dos Reis. Nós vamos aprender isso aqui daqui a pouquinho. Com base nessa autoridade, a cabeça é a fonte do poder. Olha lá. Deus deu autoridade para Jesus no céu e na terra, e com base nessa autoridade, Jesus ordenou a mim e a você: vai por todo mundo e fazer discípulos, ensina, prega, cura, batiza e prepara ele para a vinda de Cristo. Isso é fonte de poder sobre nós. Sobre a cabeça está a unção. Deus ungiu Jesus com poderes do Espírito Santo. Deus era com ele para ele fazer maravilhas. E o que Jesus disse? Eu vou para o Pai, mas vocês vão fazer as mesmas coisas que eu fiz e ainda... Pouca gente lê Bíblia, hein? O que Jesus falou? Eu estou voltando para o Pai, mas eu vou deixar vocês aqui para vocês fazerem as mesmas obras que eu, e vocês vão fazer maiores ainda do que eu fiz, porque vocês vão ter tempo para isso. Jesus só teve 3 anos. Quem aqui está fazendo obra maior do que Jesus fez? Quem aqui nem começou ainda a fazer a obra que Ele mandou você fazer? Está na hora. Essa é a hora. Glória a Deus. A igreja do Cordeiro é perseverante. Para aquele relógio ali um pouquinho, tem jeito não? A igreja do Cordeiro é perseverante, irmãos. Aqui está a característica de uma igreja vitoriosa. Aqui está a receita para o crescimento de uma igreja. Qual é a receita para o crescimento de uma igreja? Sob a direção do Espírito Santo, a Bíblia fala, a igreja nasceu em Pentecostes, e ela foi crescendo, se tornou corpo, família de Deus, e hoje a igreja se expandiu por todo o mundo. Qual é a receita? Primeiro, permanecer alicerçada na palavra de Deus, vigiar contra os falsos mestres que Satanás envia para a igreja. Para onde que Satanás vai enviar os falsos mestres? Para dentro da igreja. Os falsos profetas e os falsos caminhos. O que nós temos que fazer, irmãos? Declarar o que nós cremos, a doutrina dos apóstolos. Quem sabe qual é? Primeiro, salvação pela graça, diga comigo, salvação pela graça, vida por fé, não é por vista, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, cremos na segunda vinda de Cristo, estamos aguardando, amém? Essa é a doutrina. Segundo, nas orações, um dia perguntaram para o homem de Deus assim, o que é mais importante, meditar na palavra ou orar? E a resposta dele foi a seguinte: pergunta para um passarinho, o que é mais importante para ele, a asa direita ou a asa esquerda? Por quê? Um passarinho não pode voar se ele não tiver as duas asas. A igreja não pode crescer se ela não estiver junto, caminhando na perseverança, na doutrina da palavra, genuína palavra e na oração, porque a única maneira do homem falar com Deus é através da oração. Orando em todo o tempo, na alegria, na tristeza, intercedendo pelos outros, agradecendo a Deus, dentro do banheiro, tomando banho, de madrugada, qualquer hora, em todo o tempo, em todo lugar, orando e adorando a Deus, amém? Na comunhão e no partir do pão, o amor é mais do que simplesmente
um sentimento afetuoso. Amor é atitude. Aí você pega Atos 2, olha para mim aqui. A Bíblia diz que a igreja permanecia unânime. Eles iam para o templo todos os dias, e eles iam para os lares. Irmãos, grupo familiar começou lá em Jerusalém. Eles iam para as casas, para quê? Comunhão com pão, eles comiam junto, eles oravam junto, eles ensinavam junto, eles cuidavam um dos outros, e a Bíblia diz que dia após dia, Deus ia acrescentando mais almas à igreja. Por isso que eu amo o grupo familiar, por isso que tem anos que eu participo de grupo familiar, e eu convido você que não tem um grupo, se você não quiser ir para o meu, lá para casa da Zilfa e Moacir, fica em pé, eu tenho que puxar para a minha sardinha, fica em pé, Zilfa e Moacir, meu grupo familiar é lá na casa deles, meus anfitriões, está cheio de gente aqui do meu grupo. Se você não tiver grupo, vão para a casa deles, é no centro da cidade, mas aqui está cheio de gente, que é líder, anfitrião de grupo familiar. Procura um, irmão. Se você quer crescer, você tem que continuar na comunhão e no partir do pão, comer junto. E a comida na casa da Zilfa é uma bênção. Vocês precisam de ver o tanto que é bom, e o tanto que a gente ri, né? Tem tudo, oração, um cuidando do outro, chorando junto, e precisamos acrescentar almas nesses grupos. E o último, proclamação do Evangelho. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho, olha lá, a ordem do Cordeiro. Conta para o mundo inteiro que eu vim nesse mundo e eu morri pelos pecados de todos. Sabe onde é que está o poder? Olha para mim aqui. Onde está o poder que nos motiva a obedecer essa ordem? Quando eu coloco, o que coloca a igreja em movimento, é quando eu tenho fé na ressurreição de Cristo. Jesus morreu e ressuscitou por mim. Quando eu tenho fé nessa palavra, isso aí dá um motivo para eu me movimentar. Olha a pessoa que é parada, olha a pessoa que ela não é ativa, ela não faz nada, ela só fica esperando que os outros orem por mim, me carrega, faz isso por mim. É uma pessoa que não crê na ressurreição de Cristo. Porque aqueles que crêem, eles vão se movimentar e eles vão dar muito fruto. A glória do Cordeiro. Para o relógio, por favor. Irmãos, olha aqui para mim. Tudo e todos no céu hoje têm um único objetivo. Qual é? Render glórias ao Cordeiro por causa da sua dignidade. Por que que o Cordeiro é digno de toda glória, toda honra, todo poder, todo domínio? Porque ele venceu todos os seus inimigos. A dignidade dele está baseada naquilo que ele é. Ele é o Criador de tudo que existe, Ele sustenta tudo que existe pelo seu poder. Todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, por meio dEle. E Ele é a causa final de todas as coisas. Você e eu não temos que louvar a Deus por aquilo que Ele vai te dar. Tem gente que só quer glorificar a Deus se Deus te respondeu uma oração. Meus irmãos, isso é pura ignorância da palavra. Quem tem conhecimento e revelação de Deus, adora o Cordeiro, porque Ele é o Rei dos Reis, porque Ele é o Senhor dos Senhores, porque Ele criou todas as coisas e Ele já te deu tudo que você precisa. Você não recebeu ainda, porque você não crê na palavra. Esse tem que ser o principal motivo da nossa adoração. Mas lá em João 17, Jesus fez uma oração. Pai, eu vim aqui e eu te glorifiquei aqui na terra. Eu mostrei para eles quem é o Senhor, tua glória, tua grandeza. Agora, Senhor, me glorifica novamente aí com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo junto com o Senhor. Aí, irmãos, vem uma revelação. Abre comigo rapidinho, Salmo 24. 24, aqui está a grande revelação da chegada de Jesus, a entrada de Jesus no céu. Isaías escrevendo, Davi escrevendo o Salmo 24, ele começa do 1 ao 6, e aí tem algumas Bíblias que tem uma pausa aí. Aí ele começa o versículo 7, e ele diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória.
Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Olha para mim aqui, irmãos. Sabe o que Davi teve a revelação? Da entrada triunfal de Jesus no céu. E ele começou a ter a revelação dos anjos, perguntando, porque no céu, presta atenção, no céu nunca tinha entrado ninguém aqui da terra. Jesus veio aqui, ele se fez homem, ele se humilhou até a forma de homem. Quando ele subiu, o corpo dele foi glorificado, e ele preparou um caminho de vida eterna para nós. E os anjos, quando viram a glória dele chegando nos céus, e eles perguntavam uns aos outros: quem é esse Rei da Glória? Quem é esse que está entrando aqui? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eterna, entrará o Rei da Glória. Irmãos, Davi, ele teve a revelação da entrada de Jesus no céu como Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, o grande vitorioso, o Santo. Ele inaugurou o caminho, está aberto o caminho no céu. Jesus inaugurou. Eu e você temos livre acesso e vamos entrar lá um dia, porque Jesus entrou e abriu o caminho. O primeiro homem e Deus ao mesmo tempo, que entrou no céu. Um homem entrando no céu, ele foi bem-vindo na glória. Aí você vai lá, rapidinho, você vai lá para Apocalipse 5:8, diz assim: e havendo, depois que ele entrou, irmãos, tem um livro lá no céu, e João chorava porque ninguém era digno de olhar para o livro. Ninguém era digno de tomar o livro e abrir o livro. E de repente o Rei da Glória, o Cordeiro de Deus, ele se levanta do trono, e a Bíblia diz, versículo 8, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, todos eles com harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as nossas orações. Cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, abrir os seus selos, porque foste morto, com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus fizeste reis, sacerdotes, e eles reinarão na terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles, milhões de milhões, milhares de milhares. Irmãos, Jesus está no meio de anjos, querubins, serafins, anciãos, adorando no meio de milhares e milhares. E nesse dia nós vamos estar lá com Ele, adorando o Cordeiro. E Ele é o único que vai poder abrir o livro. O que que esse livro tem? Contém o relato de tudo aquilo que está preparado para o final dos tempos. Fica de pé comigo. Quem é Ele? O que Ele já fez por nós, o que Ele já preparou para nós, já nos libertou de toda maldição, já te libertou a mim, já te libertou você e toda a sua casa. Olha para mim aqui, olha para mim aqui, não se distraia. O sangue que fluiu do corpo de Jesus naquela cruz, trouxe todas, olha para mim, não se distraia. Aquele sangue foi poderoso para trazer todo tipo de provisão, de libertação, de cura e de todas as promessas para mim e para você. Hoje pode ser o seu dia de milagre, se você tomar posse dessa palavra. Você hoje não precisa mais permanecer em nem a sua casa, presa a doenças, presa a enfermidades, preso na pobreza, preso em vício, preso na derrota, preso pelo choro, angústia. Jesus hoje está te dizendo: receba agora, aceite o sacrifício do Cordeiro, aceite aquilo que foi feito por você naquela cruz, toda a provisão, tudo aquilo que veio, que você precisa para suprir as suas necessidades. Irmãos, está sobre você agora. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, porque você está se distraindo diante dessa palavra.
toda a provisão de Deus está sobre a sua vida agora. O cativeiro que o inimigo nos impôs durante muitos anos já foi quebrado. E aquele que chegou aqui hoje debaixo de um cativeiro, eu estou liberando a palavra de Deus sobre você. Esse cativeiro vai ser quebrado hoje, na autoridade e no poder do nome do Cordeiro, Jesus Cristo. Se você hoje tem um problema de enfermidade, toma posse pela fé agora do sangue. Receba a sua cura aí agora. Onde você está, receba a sua cura. Se o seu problema é na área financeira, toma posse agora do sangue de Jesus sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa, sobre os seus negócios. Independente das circunstâncias, você já está livre de toda e qualquer escravidão. Igreja, você foi comprada pelo preço de sangue. Aceite essa libertação na sua vida. Receba agora tudo aquilo que você precisa. Aquilo que você precisa. A provisão está sobre a sua vida agora. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos e diga para o Cordeiro. Fala: eu recebo pela fé tudo que o Senhor conquistou para mim naquela cruz. Pelo teu sangue eu fui salvo, eu fui liberto. Não tem escravidão, não tem cativeiro. Eu quero tudo restaurado na minha vida. Eu quero tudo restaurado na minha casa, na minha família. Eu quero o meu ministério restaurado. Eu quero ver tudo restaurado agora, pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo, pela palavra liberada, igreja, sobre a sua vida. Receba aí agora o seu milagre. Receba a provisão diária. É diária sobre a tua vida. Receba pela fé. Diga para o Cordeiro que você o adora como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei vitorioso que entrou no céu e está intercedendo por